Olá, caros telespectadores da Vale TV. Estamos chegando para mais um programa Valores da Nossa Terra. Programa este que tem por objetivo colocar em perspectiva fatos, histórias e feitos de homens e mulheres aqui da nossa região que possam servir de inspiração, de exemplo, para todos nós nessa luta diária que travamos nos nossos negócios e na condução das nossas famílias. Esse programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas, pelo canal 14 da NET, aqui Campo Bom, em Novo Hamburgo, e também pelo canal 6, em São Leopoldo. Para o dia de hoje, nós temos o privilégio de contar com a presença de uma pessoa multiator, vamos chamar assim, que tem inúmeros papéis na nossa sociedade. Carlos Alberto Klein, também conhecido como Betinho e popularizado como Herta, né, vem aos estúdios aqui da Vale TV para conversar conosco um pouco sobre cultura e todos os assuntos aí correlatos a esse importantíssimo segmento econômico que também adentra, por óbvio, o turismo e, por que não, serviços, sobretudo de gastronomia e outros afins. Seja bem-vindo, Betinho, Dona Herta. Queridos, obrigado. Olha, para mim é um privilégio estar nesse programa, porque eu acho que é tão importante a gente falar da nossa terra, do nosso povo, da nossa gente, seja ele no segmento de empreendedor, seja ele no segmento do lazer, da cultura, do turismo, porque é a nossa essência, né? E aqui nós, no Vale dos Sinos, diríamos assim, na grande Porto Alegre, a gente tem muita história, a gente tem muita memória e muitos acontecimentos ao longo desses anos de trajetórias de gerações e gerações que vão levando o empreendedorismo, que vão levando o seu legado das famílias adiante. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Betinho, vou me permitir chamá-lo da avante assim, né? Com certeza. Vamos ver se a gente consegue fazer o despertar da nossa comunidade e de todos esses que são abrangidos aqui pela Vale TV em relação à importância da questão cultural na vida das pessoas. Eu fui formado dentro de um contexto jesuítico e lá nós tínhamos 3 pilares sobre os quais se constrói a pessoa, que é o pilar espírito, corpo e mente. Né? E a cultura, ela está dentro de um destes pilares. Né? Eu sempre brinco e chamo a atenção, né, que nós, de um lado, nós fazemos bons investimentos para cuidar do corpo, do seu aspecto físico, né, mais propriamente dito, mas um outro lado, às vezes, que é esse da cultura, que nós podemos dizer que ele impacta, né, tanto a mente como o espírito, esse às vezes nós deixamos em segundo plano. E eu gostaria que o senhor dissesse aqui para os nossos telespectadores qual é a importância da cultura aí na formação dos nossos jovens, e, enfim, de todos nós, né? Olha, eu acho que a cultura, ela está inserida 24 horas por dia na família, nas pessoas, mas a gente às vezes não percebe, às vezes a gente não se dá conta o quanto a cultura está tão próximo da gente. E isso é muito fácil da gente falar. Por quê? Desde o tempo da chegada dos imigrantes alemães, até mesmo antes, a questão dos indígenas, enfim, todo esse aspecto cultural, todo mundo tem a sua cultura, todo mundo tem o seu aspecto cultural, todo mundo tem a sua vivência de cultura. E muitas vezes a gente não percebe que isto é cultura. Sim. Então a sociedade necessita muito disso. Eu lembro muito bem dos meus pais, né? Eu venho de uma família de 13 irmãos do interior do Morro dos Bugres, do Pucapeste, como a gente chamava, Santa Maria del Val, onde nós tínhamos um ritual que era aos domingos cantar, que era o music house, a música em família. Parecia isso tão lúdico, mas
era tão importante para unir a família, que era uma coisa que era uma necessidade. Por quê? Porque a mãe adorava cantar em alemão, o pai adorava cantar, e aquilo, tu via o pai sorrindo, e tu via aquele meio familiar, todo ele envolvido num objetivo só, né? Então, eu acho que a cultura ela tem uma função tão necessária como qualquer outra coisa na sociedade da família. Mas, às vezes, a gente não percebe, às vezes a gente não quer perceber, às vezes a gente acha que, mas é necessário, hoje a gente viu aí na pandemia, logo quando surge a pandemia, é uma coisa extraordinária, que as primeiras pessoas a pararem foram os artistas. E as últimas a voltarem foram os artistas. Mas os primeiros a fazer questões sociais para outras pessoas, através de lives, através de movimentos, foram os artistas. Então, tu vê como a cultura ela está no dia a dia, na importância das pessoas. Né? É verdade. Eu costumo dizer, quando me reporto a esses diversos públicos, aí estado afora, com quem eu estou me relacionando, que em determinadas regiões é muito marcante o aspecto cultural daquela sociedade, né? Que lhe imprime sim, uma identidade, né? Uma forma de ser, estar no mundo, que é muito própria, e ali está inclusive o vigor de muitas, né? A potência de muitas, né? E que, como você bem pontuou, né? Ela permeia e está presente 24 horas do nosso dia. 24. O problema é dar-se conta disso, né, e quanto aquilo representa para o próprio cidadão, né, para o próprio sujeito. Não é nem para se diferenciar dos outros, mas para se afirmar frente aos outros, a multiplicidade. Né? E é uma coisa tão curiosa que quando eu faço a Herta, muitas vezes, a minha filha, ela tem 18 anos e a gente conversa muito, e daí às vezes, agora, claro, quando ela tinha 15, 16, ela sempre me questionava, muitos jovens questionam e perguntam, isso é muito bom, isso também é cultural. Ela dizia, pai, mas a Herta fala muito do passado. A Herta fala do passado e remete ao presente e tenta chegar lá no futuro, de tentar analisar como era o passado. Aí eu sempre digo para ela assim, mas filha, para pensar um pouco, valores e educação e cultura não tem época. Mesmo que eu fale que nós morávamos numa casa enorme, onde tinha uma cozinha enorme, e no meio da cozinha tinha uma mesa, é porque nós almoçávamos juntos. Então isso era cultural. E isso são valores. E valores pode ser 2022, 2024, 2030. Valores são valores. Agora, qual é os valores que tu quer para a tua família? Teu filho almoçar no quarto e tu almoçar sozinho na mesa? Né? Ou tu simplesmente chegar em casa de noite, ficar 3 horas no celular e tu nem conversar ou nem perguntar para o filho que livro tu está lendo. Isso é cultural. Então a gente precisa entender que a cultura não tem épocas. A cultura é tão necessária em qualquer momento. Hoje a gente vive a tecnologia, a gente praticamente é massacrado todos os dias com informações, seja de humor, seja de informações negativas, positivas. Mas como é que tu vai separar o que é interessante para ti, né? E como é que tu vai mentalizar isso, né? Às vezes tu vai dormir às 3 horas da manhã no celular olhando várias coisas. Mas o que é interessante para ti culturalmente? O que tu vai absorver daquilo, né? Tem uma diferença muito grande, né, entre consumir isso, que nós estamos consumindo de forma efêmera por meio dos dispositivos eletrônicos, e degustar, né, experimentar, vivenciar. Né? E é aí que você aprende, é aí que você evolui. Né? Essa questão, hoje nós estamos vivendo, e ela vem, inclusive, prejudicando uma percepção da questão cultural, que é essa efemeridade do toque, de instantaneidade, né? Em detrimento de se dedicar ali a apreciar ou degustar uma manifestação cultural que ela tem um tempo, uma mensagem subliminar e direta, que ali sim você dá um passo significativo, porque você é levado a viver uma experiência, um fato, etc. Tal, né? Como é que nós vamos vencer isso? Eu acho que falta o diálogo, né? Eu acho que falta a conversação, o sentar, o conversar, o dialogar, o porquê.
Eu tenho um grande amigo meu que é o Juarez Stein, hoje vice-prefeito em Dois Irmãos. O Juarez sempre, ele está numa certa idade, daí ele brinca: Betinho, nós estamos sumindo, nós não temos mais com quem conversar, com quem nós vamos falar da onde vem o Hunsrück, da onde vem nosso dialeto, da onde vem nossa gastronomia. Ninguém mais quer falar sobre isso, né? Aí teu programa traz muito, né? Isso, valores da nossa terra. Então, quem vai conversar com nós? Então, ele tem esse medo, assim, de que, puta, daqui a pouco ninguém mais pergunta, ja, von wo kommt unser Gespräch von Deutsch? Wo sprechen die noch? Die tun nicht mit Deutsch sprechen. Então, quem ainda fala? Por que fala? Então, essa cultura, ela é primordial. Se você vai a Dois Irmãos, ou a Serra, ou a Gramado, tu vai comer a gastronomia alemã, é porque ela tem uma história, porque ela tem uma cultura, é porque ela está ali, porque alguém acredita nela, que ela vem lá do passado, que ela ainda é importante hoje, e que ela faz parte, né? E fazer as pessoas entenderem que elas têm que perguntar o que é isto, é de extrema importância, né? O espaço cultural, ele é espetacular por isso, né? Eu costumo dizer, né, o espaço cultural, a cultura, né, é aquele espaço lúdico em que o sujeito deixa aflorar até o seu ridículo, o seu do interior, né, para, a partir dali, né, digamos assim, construir a sua personalidade, né, forjar seu caráter e personalidade. Então, a cultura tem essa missão, né, de permitir que o sujeito dialogue consigo próprio, nos seus mais escondidos pontos ou recônditos, para poder, né, relacionar-se com o seu entorno, a natureza e, sobretudo, o seu próximo, né? Essa é a função da cultura, né? E é tão engraçado, né? A minha mãe não falava a minha mãe falava português e alemão. Minha avó só alemão. Só em alemão. E era engraçado. O meu pai não queria falar em português. Só falava em alemão, porque meu pai sempre dizia que tinha medo de falar em alemão, em português, porque falava errado, né? E a mãe não, a mãe achava chique, né? Não, vou falar na português, porque português é mais chique que Deutsch, porque isso é moderno. E né? Falava dois juntos, né, alemão. Tu misturava português e alemão, então é aquilo que tu fala do se expor, entende? E não ter medo de se expor, né? Quantas pessoas demoraram de pegar o Wendling, o ônibus Wendling de Dois Irmãos, Santa Maria del Val, para chegar em Novo Hamburgo com medo de se expor e, de repente, chegar em Novo Hamburgo, ainda não ter mais aquela pessoa que fala em alemão, ja, die tu mich nicht verstehen, wie will ich deine Hose kaufen, né? Como é que vão me entender se eu não sei falar e comprar uma calça em português? Então, tinha muito isso. E isso se expor é muito legal, porque eu acho que é tão necessário o quanto, né? Tão necessário. Tem uma dupla fantástica que, aliás, vai estar com a gente. Estou montando um espetáculo novo. Novo não, mas traz o Simplesmente Hertha, Memórias e Suas Histórias, rumo ao bicentenário, aos 200 anos da imigração alemã. Então, ali nós vamos ter vários parceiros. A Orquestra Caxias, nós vamos ter o Elton e Juliana, que cantam músicas clássicas, a bandinha típica Baila Baila, e nós vamos ter em cena o Zico e o Elvis. Elvis e Zico. Quem é o Elvis e o Zico? São pessoas fantásticas, que moram no interior, no Valahai, Santa Maria del Val, e que cantam autodidatas, músicas, né? Alemã, se diverte, mas eles cantam onde? Eles cantam no armazém, eles cantam na festa de aniversário, na festa de São João. Então, eles, né, eles por si só, eles trazem, além do caricata deles, eles trazem alegria. E uma coisa assim, uma energia tão positiva, e a primeira vez vão estar subindo no palco Teatro Fevale. Opa. Então, isso para mim é dar um presente à arte, à cultura, porque as pessoas precisam ver, é ridículo, não é ridículo. Não, é essência, é vida, é necessidade. E isso é um presente para quem está ao palco e para quem também vai assistir, né? Nós estamos hoje aqui nesse papo muito interessante com o Betinho, né? Nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização.
Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta com o programa Valores da Nossa Terra, que hoje tem o privilégio aqui de contar com a presença do Betinho, também conhecido como Herta para o público gaúcho, né? E falando de um tema muito caro a todos nós, que é a cultura e o seu simbolismo para o desenvolvimento econômico e social de uma comunidade, né? Falávamos no bloco anterior sobre o que representa, significa, e eu também gostaria que neste segundo bloco a gente pudesse enfrentar, pelo menos em parte, as grandes dificuldades que o segmento hoje enfrenta para não só se afirmar, mas para continuar até existindo mesmo, né? O que precisamos fazer, Betinho, para que a cultura, né, possa não só se manter, mas também continuar a aspirar uma participação maior na presença das famílias e dos gaúchos, por que não? Olha, acho que a primeira coisa importante, que é a gente entender e a sociedade entender que a cultura e o turismo, que eu uno os dois muito, sim, que a cultura e o turismo são, sem dúvida, uma das maiores economias do mundo. E nós não queremos enxergar isso. Os nossos políticos não querem enxergar isso. Parece que quando vem um recurso, parece que quando vem leis, ou parece que quando vem bilheterias, parece que todo esse número de valores, eles são insignificantes. Por quê? E isso é muito ruim, a gente não conseguir enxergar, e nós não estamos preparados no Brasil, aí eu vou falar a nível Brasil, não só Rio Grande do Sul, de enxergar que isso é uma grande economia que gira muita coisa. A gente poderia pegar inúmeros exemplos. Vamos pegar Gramado, que é sem dúvida hoje uma das maiores economias de turismo cultural. Gramado hoje não anda no turismo sem a cultura. Aliás, sim, já há muito tempo. Sim. Tudo em Gramado é cultural. Tudo é cultural. A gente pode pegar um evento só. Pega o Natal Luz de Gramado, ele começa com atividades culturais na quinta e vai até domingo, onde tudo tem receita de bilheteria. E lá as pessoas vão para a rede hoteleira, lá as pessoas vão para a gastronomia, lá as pessoas vão para o ponto turístico, elas vão usar Uber, elas vão usar táxi, elas vão usar inúmeras coisas. Aí nós estamos falando de um patamar enorme, mas nós podemos também chegar em Dois Irmãos. Dois Irmãos hoje tem o Natal dos Anjos, que 90% turístico dá para se dizer que é quase um meio a meio, vamos dizer 60% ele é a economia do turismo por causa do enfeite, do Natal, da cidade ser bacana para caminhar, tudo. Mas 40% é cultural, porque as pessoas vão lá para assistir os shows, né? Então está muito unido. E o que acontece? Filas e filas e filas para ir jantar nos restaurantes. Filas e filas. E se não tivesse o Natal dos Anjos? Teria filas e filas e filas. Aí tem o garçom, daí tem o dono, daí tem o cara que vende os produtos. Como é que nós vamos criar como é que vamos mapear isso? O que pode e o que beneficia a cultura e o turismo para uma cidade? E às vezes a comunidade diz assim, estão gastando um monte no Natal dos Anjos, estão gastando um monte no Natal Luz, estão isso. Se nós botar na ponta do lápis, é uma das maiores economias do nosso município hoje. Enxergar isso é muito difícil, as pessoas precisam enxergar isso. Eu acho que a gente vem dando passos significativos nessa direção, até porque somos uma nação relativamente nova, né? Vamos fazer 200 anos. Sim, é pouquíssimo. Mas veja que, falaste em Gramado, né, que tem aquele ecossistema dentro do qual ali se forjou uma identidade cultural forte, um jeito diferenciado de viver a vida e a vida em plenitude. E assim nós temos várias outras regiões, como citaste agora mesmo aqui, Dois Irmãos, que passa a entrar, né, no roteiro dos grandes eventos de Natal, né, e eu escuto isso há muito tempo. Estando viajando por aí, o pessoal faz referência
a Gramado, sempre fez com muita força, né, muita ênfase, mas agora também fala-se de dois irmãos. Sem dúvida. Né, e ali é um momento singularíssimo daquela comunidade, né, se identificar e se mostrar, se demonstrar para todo, para o mundo. Né? Ali tem coisas próprias daquela sociedade. Né? E não vamos longe, a gente citou Gramado, Canel, a gente pode citar a Catovofest Santa Maria de Herval, Exato. que é 100% cultural e gastronômico e traz a raiz da essência, a batata, né? É muito cultural, né? A receita. Aí nós vamos para a festa do mel, rosca e nata de Vuti. Isso. São 3 produtos em uma festa só. Isso. E que é cultural, e é nosso, né? tem a nossa raiz, enfim, e traz quem? Traz o turista que consome, traz o turista que vem para passear, que vem ver cultura, que vem memoriar, trazer as memórias do museu, e que tem lá no núcleo em casa em Chaimel, que já é um museu a céu aberto. Aí nós vamos para o Querp. Bom, tem inúmeras, Novo Hamburgo tem suas atividades. Então, eu acho que o que nós precisamos são políticas públicas culturais que a gente consiga enxergar aonde nós estamos a nível profissional, que é necessário, que não atrapalha a arte. A arte é da essência, da poesia, da música, é da Herta, é de todo mundo. Mas a gente precisa organizar e profissionalizar essa arte. Quem vive da arte? Né? Quem é que precisa viver da arte? Né? Aí os conjuntos de bailes, nós temos os reis do baile, eu poderia citar o Rainha Musical, é aqui de Vuti. Aí nós temos os atuais, que está há mais de 50 anos. Né? E isso é nossa essência, isso é muito nosso, né? Claro, sem falar os conjuntos gauchescos, temos aqui o Delcio Tavares, enfim, inúmeras coisas. Como mapear, como fazer políticas públicas culturais que a gente consiga enxergar esta importância? Eu acho que esse é o caminho da nossa política cultural, é enxergar quem é a essência cultural e aonde ela se enquadra, onde ela se encaixa, como ela precisa se encaixar. Isso. Esses dias eu estive falando para o pessoal do esporte, né, e tentava fazê-los ver que as questões vinculadas a esporte, educação física, etc., elas não são uma questão menor que você pode, digamos, dispensar em certas ocasiões, né? Que, na verdade, elas são parte integrantes da formação da personalidade, do caráter, ou seja, do próprio desenvolvimento humano. Né? E a cultura não deixa de ser igual. É igual. Ela é própria, necessária para atingirmos aquele grau de sociabilidade, de desenvolvimento social que nós almejamos. E a cultura é inerente, e não tem como separá-la. Então, ela não é algo a ser relativizado, dispensado ou consumido só para moda, né? Não, ela é parte integrante, desse processo de transformação. Né? Isso, né? Como é importante quando tu toca na questão do esporte. O esporte não é diferente, né? Eu venho de uma geração, né, não sou muito velho, mas também tenho 53 anos de idade, que nós tínhamos esporte a cada momento em várias cidades, né? Nós tínhamos o voleibol, daí nós tínhamos atletismo, daí nós tínhamos handebol, daí nós tínhamos basquete, daí nós tínhamos futebol de salão, daí nós tínhamos futebol de campo. Nós tínhamos tanta coisa na área regional que nós saía de Dois Irmãos e ia para Ivuti, de Ivuti ia para Novo Hamburgo, e eram competições maravilhosas. Então, aonde está a base? Por que nós perdemos tudo isso? Por que nós estamos perdendo tudo isso? Nós estamos perdendo isso para a tecnologia. Eu amo a tecnologia, eu acho fantástica, é o futuro. Mas será que a gente não consegue andar junto? A gente não consegue fazer aula de música, aula de teatro, de cinema, jogar voleibol? Será que nós não conseguimos fazer as duas coisas? Ou as 3 coisas? Precisamos, inclusive, quando eu falava com o pessoal dos esportes, e o esporte em si, que é aquele tripé sobre o qual é moldada, forjada uma personalidade humana, ele é aquele espaço de sociabilidade e, inclusive, também que o sujeito testa os seus limites. Quer dizer, ali estamos falando de coisa muito séria, né? Que tem uma diferença assim, que nós não conseguimos mensurar na formação ou no desenvolvimento de uma criança ou de um jovem. Né? E, sobretudo, também para os idosos. Então, não é uma coisa assim menor que pode ser dispensada. Faz parte do processo. Hoje eu vejo, por exemplo, eu tenho 2 filhas,
que nós, e acertadamente, nós mandamos lá fazer balé, fazer piano, fazer isso, né? Porque isso não é para gastar tempo ou para exercitar os músculos, aquilo ali tem toda uma finalidade. Então, ter claro a finalidade, o objetivo, né, também está faltando para nós. Não te parece? Não é só entretenimento, não é só gastar tempo ou fazer sair na coluna social. Ali tem uma finalidade, várias finalidades, né? Sem dúvida. É isso, né? E o futuro agradece. Se você consegue fazer com que teus filhos... Né? Eu tenho uma filha hoje e ela está morando hoje na Alemanha, foi para estudar na Alemanha, e então eu sempre digo que se tu consegue fazer os filhos enxergarem a importância disso, com certeza o futuro deles agradece. Né? Porque às vezes os pais dizem assim, mas meu filho começa piano e parou, começa balé e parou. Que bom que começou. Pelo menos começou. Ela vai se achar. Daqui a pouco ela vai para o atletismo, daqui a pouco ela vai para cá. E isso é importante, a gente conseguir despertar a curiosidade. Acho que o primeiro processo é despertar a curiosidade, né? E isso é muito importante. E tem uma coisa muito legal, velho, que eu sempre digo, assim, quando eu faço um bate-papo, enfim, em escolas e tudo, a primeira coisa que eu sempre pergunto, o que acontece de diferente na tua casa? Depois tu vai para a tua rua. O que tem de diferente na tua rua? Tem alguém que toca violão? Tem alguém que faz atletismo? E tu conhece essa pessoa? Tu sabe quem ela é? Porque ela é importante para a tua rua. E deixa ela ser importante para a tua rua. Depois tu vai para o teu bairro. Depois tu vai para a tua cidade. Porque é tão bonito, é tão bom quando a gente percebe dentro de casa. Às vezes tem filhos que têm uma qualidade, a gente não dá bola. Às vezes, poxa, o filho chegou em casa, porque eu fui jogar voleibol e foi muito bacana, né, ganhamos e tal. Que legal. Que legal. Tá, só legal. Entende? Conversa como foi o jogo, como foi. Isso também é cultura. É isso. É estar em volta. É viver. E aí tu fica 10, 15, 20, 30. Eu não tenho nem nada contra, mas daqui a pouco fica 3 horas, 2 horas no celular, olhando pessoas que tu nem conhece. Que tu nem sabe quem é, da onde veio. Tu viu aqui o cara, não sei o quê. E às vezes dentro da tua casa tem essa pessoa cultural, esportiva, né, social, né, comunicativa, ali, ou na tua rua, ou no teu bairro, e a gente não consegue desenvolver isso, né? É verdade. Bom, Betinho, nós infelizmente poderíamos ficar conversando a tarde toda aqui, né? E o dia apetece hoje. Hoje está bom, sobre né? questões culturais, isso que só nos aproximamos, né? Nem entramos nas questões correlatas, né, que impactam toda a questão cultural, turismo, gastronomia, enfim. Mas nós vamos ter que chegar ao final do programa. Quero te agradecer imensamente pela oportunidade, né? E espero tê-lo outras vezes aqui no programa. Vamos voltar. Então tá. Nós vamos encerrar esse programa prometendo voltar na semana que vem com mais uma entrevista com este impacto todo que eu tenho certeza que terá essa entrevista do Betinho, sobretudo sobre os meios culturais. Muito obrigado pela audiência, até o nosso próximo programa.